A paz do Senhor, irmãos. Hoje quero falar de um assunto que é bem importante para nós e talvez seja um assunto para 2024 para a gente programar para a nossa vida. Eu fui num show evangélico, uma cantora famosa, e ela falou de um assunto bem importante. E a hora que ela começou a falar, eu já comecei a pensar no final da história. Ela disse assim, que ela não confia e não acredita num ditado que diz: a esperança é a última que morre. Ela falou o contrário disso. A esperança é a primeira que morre. Você já entendeu, né? Ela estava falando de Jesus. Que Jesus foi o primeiro a morrer. Ele era a esperança. Ele é a esperança porque ele ressuscitou. Aí eu, pensando no que ela falou, e eu estava aqui de madrugada orando, aí veio na minha mente um versículo. E tempos atrás eu duvidei desse versículo porque a gente passa pelas dificuldades e parece que as coisas não estão acontecendo. Mas é muito difícil a gente entender todo o agir de Deus. Pela complexidade do mundo, a complexidade da nossa vida, o agir de Deus ele parece que nunca vai acontecer, ou parece uma doce ilusão que a gente vive crendo em Jesus. O versículo está lá em Mateus 12, 21. Mateus ele está relembrando uma profecia do profeta Isaías. E resumindo o texto, lá diz assim: em seu nome as nações porão a sua esperança. Ou algumas versões trazem: as ilhas colocarão a sua esperança. Ou as pessoas colocarão a sua esperança. Ali Isaías estava profetizando, Mateus relembrou essa profecia e estava falando sobre Jesus. Esse versículo, a hora que eu estava naquele show, eu olhei aquela multidão e pensei assim, todos estão aqui com um único propósito, de buscar Jesus. É claro que cada um tem a sua cabeça e o seu mundo, cada um crê de uma forma, toda aquela confusão que a gente já sabe, mas o detalhe é, as pessoas foram ali porque querem ouvir Deus, querem chegar mais perto de Deus e querem buscar Deus. Isaías falou isso 600 anos antes de Jesus nascer, isso faz 2.600 anos, depois Mateus replicou isso há 2.000 anos, e esse texto continua vivo nas nossas vidas, que em seu nome as nações colocarão a sua esperança. A gente olha para os lados, como a minha situação, por exemplo, você olha de um lado tem um leão, você olha do outro lado tem um abismo, você olha para frente tem um mar. A única opção é você olhar para cima, para o céu, aonde tem a esperança. Então Jesus ele continua muito ativo, muito, e na vida das pessoas, dos nossos tempos, dos nossos dias, do nosso lado, na nossa vida. Tem pessoas, como o meu caso, a única esperança é Jesus, não tem mais o que fazer. Você olha para os lados, você só vê problemas, você só vê situações para resolver, você só vê caminhos que você pode escolher e você não sabe onde vai dar, mas a Bíblia deixa bem claro: as nações, as pessoas e todos nós colocaremos a nossa esperança nele. Que isso sirva para 2024, para mim e para você. Aí tem um detalhe: passou-se o tempo, né? E eu, com algumas dificuldades, eu fui num outro versículo que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Ou, algumas versões diz, desiludido. Eu olhei e falei, Deus, tem alguma coisa errada com isso aqui. Eu estou desiludido? Eu estou envergonhado? Situações? A gente pode pegar o exemplo da vida de Jó. Jó é do Antigo Testamento, tudo bem. Mas Jó, ele ficou desiludido em crer em Deus, ficou envergonhado em crer em Deus. Os apóstolos, eles morreram. Morreram, passaram perseguições e foram mortos. Jesus disse: todo aquele que confia em Jesus jamais será envergonhado. Romanos 10, 11. Foi o apóstolo Paulo que nos ensinou isso. Nós podemos crer nisso? Aí eu orando essa madrugada, eu parei para pensar e vi as inúmeras coisas que eu passei. Chegando no final do ano, aí eu comecei a colocar em ordem essas coisas e comecei a colocar isso diante de Deus e falei, Deus, essa situação eu passei,
por essa situação eu passei, por aquela situação eu passei, e falei, Deus, tempos atrás eu achei que eu estava desiludido com o Senhor. Mas olhando bem agora, eu vejo que não é verdade isso. Eu passei por situações, coisas de saúde, desemprego, rejeições, desprezo, e estou aqui, com outros desafios já pela frente. Aí vem um outro versículo, né, que todo mundo conhece, muitos recitam esse versículo, que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu fico lembrando também do rei Davi, sendo perseguido pelo próprio rei. Uma pessoa comum ele era na época. E ele foi perseguido pelo próprio rei. E ele sozinho naquele deserto, naquelas montanhas, e ele olhou para aquelas montanhas e disse, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Davi ele entendeu bem isso. Ele olhou para os lados, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para as forças que ele tinha e olhou para tudo que tinha que olhar, para as montanhas, quis pegar asas e voar e disse, isso não vai adiantar. Então ele soltou a palavra que para nós hoje é um carro-chefe na nossa vida. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. As nações, nós colocamos a nossa esperança em Jesus. Nós não ficaremos desiludidos, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, eu passei por situações difíceis, mas essa noite Deus me fez recordar. Chegando no final desse ano, olhando para trás, com novos desafios para enfrentar aí, que eu sei que vai ter, mas eu olhei para trás e falei, Deus, até aqui o Senhor me ajudou. E eu passei por tudo isso. Quando eu estava passando pela situação, é comum a gente olhar e achar que deu tudo errado, virou uma bagunça. O dia a dia, a confusão, o estresse, a luta, as acusações do inimigo. Aí você olha tudo isso e fala assim, oh Deus, onde o Senhor está? Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, você olha para trás e você vai juntando todas as coisas e você vai vendo que o Senhor te ajudou e te guiou. Tem um versículo que Moisés saindo junto com o povo de Israel daquela escravidão no Egito. E depois que tudo passou, tantas dificuldades naquele deserto, tantas provações que eles passaram, mar na frente, provas de todos os jeitos, rebeldia do povo. Aí Deus passa o tempo, Deus relembra e fala assim, quem foi que trouxe vocês nas asas da águia para o descanso da terra prometida? Então hoje para nós ainda existe isso, esse descanso. Aí eu fico imaginando quando Jesus cortar aquela fitinha que ele vai cortar do novo céu que ele está preparando para os salvos. E nós vamos entrar ali e nós vamos dar aquele passo. Nós vamos entrar. E se tivermos a oportunidade de parar e olhar para trás e tentar entender o que Deus fez por nós, vai ser a coisa mais sublime que vai existir em toda a existência da humanidade. Nós vamos olhar e falar assim, nós entramos. Deus nos trouxe em segurança nas asas da águia para a terra prometida. E aí nós vamos cantar o verdadeiro louvor a Deus. Então hoje o que nós passamos aqui, nós podemos dizer, o Senhor nos ajuda, nós não vamos ser envergonhados e a esperança está em Jesus. Mas o dia que a gente entrar lá vai ser um louvor verdadeiro e nós vamos falar assim, realmente Deus fez algo grandioso por nós. Então, irmãos, 2024 seja o nosso projeto esse. Colocar toda a nossa esperança em Jesus. E quando acabar, 31 de dezembro de 2024, nós olharmos para trás e podemos ver que realmente não ficamos desiludidos, envergonhados, decepcionados com Deus. Porque os caminhos dele podem ser confusos, pode ser acima do nosso entendimento, mas no final é vida e paz. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.